Que a graça e a paz do nosso Deus possam estar com cada um de vocês. Neste momento, por mais que seja uma avaliação, que nós possamos pedir ao nosso Deus, através de uma oração, que o Espírito Santo nos conduza, a fim de que nós possamos ser realmente motivados e transformados pela sua santa palavra. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse dia. Eu peço a Ti, Pai, que nós possamos ser realmente instruídos pelo Teu Santo Espírito, para que nós possamos realmente ser transformados pela Tua palavra. Que ela venha trazer esperança aos nossos corações e o foco para aquilo que é realmente importante nas nossas vidas. Cristo Jesus. E é no nome dele, Pai, que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Meus queridos, ter paciência é algo extremamente difícil. Ter paciência em questões pequenas, ter paciência em questões maiores, é algo que realmente complica os nossos dias. E a falta de paciência é uma dificuldade que assola todas as pessoas. Sejam crianças, adultos, adolescentes, jovens, idosos, todas as pessoas sofrem com essa mesma dificuldade. Ainda mais porque nós vivemos em um mundo onde a praticidade, onde ser ágil, ter prontidão para tudo, é algo extremamente necessário. Se nós pegarmos alguns exemplos, isso fica muito claro. Uma criança, quem sabe, incessantemente vem pedindo para o seu pai comprar alguma coisa, algo que ela quer comer, ou algum tipo de brinquedo. E o pai e a mãe dessa criança tem que ficar falando, olha, eu não posso comprar agora, não é o momento, você vai ter que esperar. Mas a criança não sabe esperar esse momento. Quem sabe ela possa ter recebido um presente ontem pelo aniversário dela, mas ela já está impaciente esperando o presente do próximo aniversário. Se nós olharmos os nossos jovens e adolescentes, tendo celulares de ponta de hoje em dia, vendo que o aplicativo demora de 5 a 10 segundos para abrir, isso é um absurdo. Meu celular já está velho demais, eu tenho que trocá-lo. Quem sabe aguardar 6 meses para que a próxima temporada de uma série que ele tanto goste seja algo agonizante. Para aqueles que têm que pagar um boleto, que tanto vem no dia certeiro do nosso mês, ter que esperar 20, 30 minutos na fila do banco, tendo que fazer outras coisas ao longo do seu dia, é algo que realmente atrapalha muito e nos deixa totalmente impacientes. A falta de paciência é vista em questões menores como essas, mas também pode ser vista em questões maiores. Quem sabe nós já ouvimos ou já falamos tantas vezes que nós já não temos mais paciência com algum tipo de pessoa. Seja porque nós esperamos uma mudança, uma transformação dela, ou que ela corresponda a algo que nós esperamos. Nós já não temos mais paciência para aguardar isso. Não temos mais paciência para aguardar que exista algum tipo de mudança no nosso país. Que um plano de governo de 10, 15 anos venha mudar tudo que nós temos de problema. Desigualdade, injustiça, opressão, corrupção. Quem sabe nós olhamos para tudo isso e vemos como que nós somos impacientes realmente. Ou como que tem pessoas ao nosso redor que têm pouquíssima paciência para lidar com tudo. É uma dificuldade muito grande que nós temos. E o texto que se encontra na carta de Tiago, capítulo 5, dos versículos de número 7 ao versículo de número 11, é uma resposta direta a esse problema que nós temos. O texto do Senhor diz assim: Sede, pois, meus irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Se nós olharmos o contexto da carta de Tiago, voltando para o capítulo 1, versículo 1, a palavra diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Esse é o contexto da carta. Uma carta direcionada a um povo que estava vivendo um período de dispersão. Judeus ou gentios que haviam se convertido ao cristianismo estavam sendo, na sua maioria, expulsos dos seus lares, tendo que buscar novos lugares para viver, ou até mesmo por decisão própria, saindo de onde eles haviam nascido e crescido. Como se não fosse o bastante viver em um contexto totalmente diferente,
longe de sua cultura e do seu precioso lar. Essas pessoas tinham que conviver com a dificuldade que é o relacionamento interpessoal. Como nós podemos enxergar no capítulo 3 e até mesmo no capítulo 4, tem que ter paciência com as mortes também, meus irmãos. Como nós conseguimos ver no capítulo 3 e capítulo 4, a dificuldade que as pessoas tinham, quem sabe, de se comunicar umas com as outras, usando palavras realmente que machucavam. Elas tinham que entender que toda a pecaminosidade, problemas que elas possuíam entre elas, vinham do próprio coração delas. Eram dificuldades grandiosas, mas como se não fosse o bastante ainda. O próprio capítulo 5 diz que eles viviam sendo oprimidos pelos ricos. Eles eram vítimas de um sistema opressor ao qual viviam. Diante desse contexto, você poderia virar para o autor e dizer, mas como assim você pede para que essas pessoas sejam pacientes passando por tudo isso? Trazendo para a nossa realidade, quem sabe você possa se assemelhar a esse contexto. Vivendo uma realidade, uma cultura totalmente diferente da qual você cresceu, sendo oprimido por algum tipo de pessoa ou um sistema como um todo, ou tendo extrema dificuldade de lidar com algum relacionamento. Talvez você faça a mesma pergunta para o autor. Como que eu posso ser paciente em situações como essas? Só que a falta de paciência, meus queridos, ela nos traz, na verdade, muitos outros problemas. Problemas maiores. A falta de paciência, na verdade, é um demonstrativo. Um demonstrativo que muitas vezes nós não suportamos a ideia de que o controle das coisas não estão nas nossas mãos. É algo que nós ansiamos. Conseguir controlar tudo. Controlar o nosso futuro, planejá-lo, realmente ter todos os mínimos detalhes desenhados pela nossa mente. E um problema maior ainda que isso, é porque quando nós começamos a depositar o controle das coisas nas nossas forças, quando nós queremos e ansiamos somente isso, ter o controle de tudo, nós paramos de confiar em Deus. A falta de confiança em Deus é a raiz da falta de paciência e do descontrole que nós temos das nossas vidas. Ou seja, é esse o tema e a problemática que esse trecho vai tratar para nós. Que nós devemos ter a plena confiança em Deus. Se nós voltarmos no versículo 7, a palavra diz a respeito de uma ilustração, o autor utiliza de uma ilustração de um lavrador, um contexto muito normal para o povo a quem foi direcionada essa carta. E aqui é dito que o lavrador, após colocar o precioso fruto da terra e esperá-lo, aguarda pacientemente todas as etapas que esse fruto necessita para chegar no ápice da colheita. Quem sabe nesse momento você comece a imaginar tudo aquilo que você tem de precioso na sua vida. Sua família, seus amigos, as conquistas pessoais que você possuiu. E pensa nas várias etapas árduas que foram para chegar nesse ápice. Mas o que o versículo 7 nos direciona a enxergar é que o que nós temos de mais precioso não são as nossas conquistas, não é a nossa família, não são os nossos amigos. Mas o texto diz, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. O que nós temos de mais precioso na nossa vida é entender que nós temos a viva esperança de que Cristo Jesus vai voltar. Ou seja, o primeiro pilar que vai dar base para a nossa confiança plena em Deus é confiar que Cristo Jesus irá voltar. Meus irmãos, essa é uma esperança grandiosa demais para nós. Quantos de nós paramos de experimentar isso? Qual foi a última vez que você descansou e teve paz com uma mensagem tão poderosa quanto essa? Que Cristo Jesus, o nosso Senhor, vai voltar. Se nós pararmos para olhar e tentarmos fazer algum tipo de comparação, meus irmãos, nada chega aos pés da volta gloriosa e triunfal de Jesus Cristo. Quem sabe as nossas dificuldades, os períodos difíceis que nós temos na nossa vida, tudo isso possa parecer muito grande no primeiro momento, mas quando isso é comparado com a volta de Jesus, isso é muito pequeno. Muito pequeno. Quem sabe os problemas que você tem de relacionamento com as pessoas, a dificuldade para entender por que essa etapa da sua vida não passa e você tem que sofrer isso ainda, tudo isso fica num tamanho mínimo diante da volta de Jesus Cristo.
A promessa é que o nosso Senhor e Rei vai voltar. Isso deve produzir em nosso coração, meus irmãos, paz, alegria e descanso. Se nós olharmos o contexto das pessoas que estavam aqui em dispersão, sendo perseguidas tantas e tantas vezes, a única verdade e esperança que eles poderiam ter é que Cristo Jesus retornaria colocando um ponto final em tudo que eles tinham de dificuldade. Em tudo. Assim como é para nós, as nossas dificuldades terão um ponto final. Todo o pecado que assola esse mundo terá um ponto final. E a volta de Cristo triunfal é esse ponto final. O versículo 8 diz que nós devemos ser pacientes, que nós devemos aguardar a vinda do Senhor que está próxima, mas ele cita que nós devemos fortalecer o nosso coração nesse período. Se eu e você buscarmos fortalecer o nosso coração nas nossas próprias forças, nos nossos achismos, nas nossas próprias certezas, eu garanto para todos vocês, nós iremos falhar, seremos frustrados, tristes e impacientes. Mas se nós começarmos a depositar a nossa força na viva esperança que Cristo vai retornar, meus irmãos, nós seremos pessoas inabaláveis, irrepreensíveis, pessoas que não temem a nada e sempre estão felizes em suas vidas. Não porque os problemas acabaram, mas porque nós estamos satisfeitos, sabendo que nós já sabemos a linha de chegada. Nós já sabemos o final dessa história. A volta de Cristo. E quando nós olhamos para a volta de Cristo, nós nos atentamos mais uma vez para a obra completa que Jesus teve. Seu ministério sendo um exemplo para nós do que nós devemos fazer ou deixar de fazer. A sua morte na cruz sendo um sinal perfeito do amor e graça que Deus tem por nós. E a sua volta triunfal mostrando que Deus é fiel às suas promessas. E Ele tem um reino vitorioso e glorioso à nossa espera. O versículo 9 diz que nós devemos ter cuidado com as nossas queixas, que nós devemos ter cuidado com o relacionamento com os nossos irmãos, porque Jesus já está voltando. Ou seja, mediante essa volta e essa viva esperança que nós temos em Jesus, nós devemos nos fortalecer ao ponto de suportar uns aos outros. De realmente saber lidar com os relacionamentos que nós temos. Porque quando nós baseamos a nossa esperança e a nossa fé, a nossa vida em algo que é eterno, como Cristo Jesus, nada, meus irmãos, pode realmente nos atrapalhar. Nada. Pensando dessa forma, a única coisa que eu repito antes de partirmos para o próximo pilar é: confie que Cristo Jesus irá retornar. Confie que o nosso Senhor Jesus vai voltar de forma triunfal, mostrando que a nossa esperança não é baseada em algo vazio, mas algo que é verdadeiramente real. Mas a palavra continua, nos versículos 10 e 11, atentando para o final do 11, diz: porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Quem sabe depois de toda essa argumentação que eu falei para vocês podem estar pensando, mas Nicolas, eu aguardar uma vinda que vai ser lá no futuro, que na verdade eu nem sei quando vai acontecer a volta de Jesus, é algo muito difícil. Eu estou tendo desafios no presente, não no futuro. Eu sei que Jesus vai voltar, mas como que eu faço para esperar até lá? Meus irmãos, nosso Deus é tão perfeito, mas tão perfeito, que Ele nos garantiu a linha de chegada. Ele nos garantiu a morada celestial, mas Ele nos garantiu que estaria do nosso lado, passando por todas as nossas dificuldades. A palavra diz que o nosso Senhor, Ele é misericordioso e Ele é compassivo, Ele se compadece das nossas dificuldades. Assim como Ele se compadeceu e Ele ouviu o clamor dos profetas, o clamor de Jó, como é descrito no texto, mas Deus é presente na vida de todos nós. Essa é outra verdade. Da mesma forma que nós temos que confiar que Cristo irá voltar, nós temos que confiar que Deus já é presente nas nossas vidas. E isso é algo que deve trazer muita paz, consolo e descanso para nós. Imagine que todos os fardos que você tem hoje, por mais penosos que sejam, por mais difíceis que sejam, ter paciência para passar por tudo isso. Deus está do seu lado, está do meu lado, está do lado do seu povo, sendo realmente alguém presente, um Pai presente nas nossas vidas. A palavra diz que Ele é misericordioso, então todos os momentos que nós somos impacientes, que nós, quem sabe, murmuramos e reclamamos com Deus,
que nós queremos tomar o controle das nossas vidas das mãos de Deus, Ele é misericordioso para nos corrigir em amor tantas vezes. E é misericordioso para realmente nos perdoar dessas falhas. Mas ao mesmo tempo que Ele é misericordioso e está vendo as nossas dificuldades, os problemas que nós causamos, Ele também é compassivo para ver todos os problemas que nós sofremos. Deus sabe que nós estamos em um mundo muito complicado. Deus sabe que nós somos afligidos pelo pecado. Deus sabe das nossas dificuldades com a carne. Ele sabe a condição dos seus filhos. Mas Ele se compadece de mim e se compadece de você. Ele sabe de tudo que nós estamos passando e como um pai atencioso que é, Ele cuida das nossas vidas. Então, confiando que Deus está presente nas nossas vidas, eu digo a vocês, não se preocupem simplesmente com as etapas que vocês estão passando, com as circunstâncias difíceis que vocês estão tendo. Confiem que Deus está do lado de vocês. Porque no momento que nós temos essa certeza, assim como o povo ao longo de toda a história, que confiava que Deus estava ao seu lado, eles saem triunfantes sobre todas as coisas. E eu não estou dizendo isso como uma mensagem positivista ou uma mensagem triunfalista, onde nós só vamos ter vitória. Mas as pessoas que confiam que Deus está presente na vida delas são pessoas que têm paz, descanso, porque elas sabem que o Senhor de todo o universo, o Pai bondoso delas, caminha lado a lado com elas. E o último pilar que nós poderíamos destacar desse texto, meus irmãos, que baseia a nossa confiança plena em Deus, é que nós temos que confiar que nós somos instrumentos na mão de Deus. No versículo 10 é dito que nós temos que tomar por modelo o sofrimento e a paciência dos profetas. No versículo 11 é dito que nós temos que olhar a paciência que Jó teve passando pelos seus sofrimentos. Você já parou para pensar que quem sabe você seja um Jó ou um profeta para alguma pessoa? Como assim, Nicolas? Quem sabe existam pessoas agora, nesse momento, que estão pedindo um sinal de Deus. Deus, olha a situação que eu tenho vivido. Parece que nada muda. Eu só sofro. Eu não tenho mais forças para lidar com tudo isso. Me mostre um sinal que o Senhor é presente. Me mostre um sinal que o Senhor vai me ajudar a passar por tudo isso. Quem sabe você, meu irmão e minha irmã, vai ser um sinal para isso. Você vai ser um sinal que a esperança viva em Cristo Jesus, a esperança viva que Deus é presente, é algo que nos fortalece a um ponto de passarmos qualquer coisa, repito, qualquer coisa, de forma esperançosa. As pessoas têm que olhar para as nossas vidas e enxergar uma fé tão sólida e tão poderosa em Deus, que elas vão ser incentivadas a buscar a mesma coisa. Nós muitas vezes buscamos inúmeras formas de pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Buscamos inúmeras formas de pregar a palavra de Deus, mas nada mais prático do que mostrarmos isso com as nossas vidas. Ou seja, eu e você, nós devemos nos empenhar em sermos referência e exemplo para as pessoas. Que nós possamos passar de forma paciente, perseverante e esperançosa pelas nossas dificuldades. Entendendo que a nossa confiança é plena em Deus. Que as pessoas possam enxergar isso, para que elas realmente sejam felizes, como o próprio texto diz no versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Produz alegria no coração de Deus e no coração do seu povo, ver que todos caminham perseverantes, confiando em Deus. Ou seja, nessa confiança plena que nós devemos ter em Deus, que vai responder sim às nossas impaciências, à nossa vontade de ter controle das coisas. Essa confiança plena se baseia na confiança de crer que Jesus irá voltar, confiar que Deus é presente nas nossas vidas e confiar que nós somos instrumentos na mão de Deus. Uma vez que nós temos esses pilares embasados em nossas vidas, nós teremos uma plena confiança em Deus. Uma confiança que vai nos levar a sermos fortes e passarmos pelas nossas dificuldades. Uma confiança que vai resgatar nos nossos corações a viva esperança em Deus. E uma confiança que realmente agrada o coração do nosso Pai. Porque quando nós confiamos em Deus, nós damos uma resposta muito clara que as nossas vidas pertencem a Deus. E nós confiamos somente nele para isso. Então, se em algum momento da sua vida, ou algum momento
que você tem passado, você perdeu essa experiência. Você não tem experimentado a obra de Cristo de forma perfeita. Você não tem experimentado a presença de Deus na sua vida. Você não tem experimentado a sensação de ser usado por Deus para a glória dele. Eu convido você a, nessa oração, pedir isso a Deus, para que os pilares sejam mais uma vez embasados e que a nossa confiança volte a ser plena em Deus, pois só assim nós teremos paciência para passar por todas as coisas. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse dia. Eu te agradeço, Deus, porque através da Tua palavra o Senhor nos mostra de forma muito clara que quando nós confiamos em Ti, nós somos pessoas completas, esperançosas e perseverantes, pessoas alegres e pessoas em paz, porque nós sabemos que o controle das coisas não estão nas nossas mãos, e glória ao Senhor por isso, mas estão nas mãos do nosso Pai poderoso. Obrigado, porque o Senhor cuida de todas as coisas. Deposite em nós, Pai, essa confiança, que nós possamos realmente, Pai, ter o nosso coração totalmente voltado para Ti, confiando plenamente que o Senhor cuida de tudo. E é no nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. Amém. Nesse momento eu gostaria de agradecer algumas pessoas em especial. Primeiramente agradecer ao Thierry pelas críticas que ele irá fazer com certeza. Agradecer ao Matheus Canezin por mostrar para mim o que é um sermão ok. Agradecer ao Miguel e ao Josemar por me ensinarem como ser simpático com as pessoas. E principalmente agradecer ao Du por me incentivar a fazer um sermão. Obrigado a todos, que Deus abençoe. Forte abraço.